1993, pouca gente aqui no Brasil tinha ouvido falar do Greenpeace. De repente, um grupo de malucos invade um shopping center de imóveis e decoração em São Paulo. Para quê? Para chamar a atenção sobre a exploração predatória do mogno nas florestas brasileiras. É que, na verdade, em 1993, pouca gente associava mogno, a madeira dos móveis de luxo, a uma árvore, muito menos a uma floresta. Mogno era o quê? Mogno era a mesa, a escrivaninha, até a tampa da privada. Acontece que a sala de jantar, o barzinho em estilo inglês, os móveis de escritório do advogado bem-sucedido, o banheiro chique da madame, tudo isso representava uma ameaça real à floresta amazônica. A partir dessa ação no shopping, o Brasil começou a ouvir falar bastante do Greenpeace. Eles sabiam como chamar a atenção para o que tinham a dizer. E geralmente tinha alguma coisa a ver com o mogno da Amazônia. Para quem não conhece, esse aí é o mogno árvore. E é por causa dessa árvore, pelo que ela representa como ameaça à floresta amazônica, que o pessoal do Greenpeace tanto grita, se pendura, apanha e chama a atenção. Pé de que de perto, quero ver que fruta da cadê, que flor, que cor, saber terá sabor. Vai ter um pau Brasil, pé de que vermelho, verde que te quero ver qual é, de pé na terra até caber na tela da TV. Pé de que? Ocorre nas regiões tropicais e subtropicais, do México até a Bolívia. Tem mogno nas matas firmes da floresta amazônica, especialmente no sul do Pará e no Acre. Logo que chegou na América, o europeu se apaixonou pelo mogno. No Caribe, Costa Rica e México, ele começou a ser explorado já naquela época. O motivo do interesse era essa madeira aqui, uma madeira bonita, de cor castanha, brilhante, muito resistente aos cupins. Ela foi parar nos móveis dos melhores palácios europeus e, consequentemente, nos sonhos de consumo da burguesia. Em pouco tempo, ela se transformou numa das madeiras mais valiosas do mundo. Com o valor tão alto do mogno, era de se estranhar que ele não tivesse sido explorado antes no Brasil. Ele só não foi porque estava inacessível lá no meio da floresta. A exploração começou aqui nos anos 20, e toda a extração era feita através dos rios amazônicos. Mas isso foi só até os anos 70. Nos anos 70, construir estradas virou uma febre. A Transamazônica, a maior obra do regime militar, dava o tom. Nesta região, a natureza se concentra para resistir ao homem que se dispersa para agredi-la. Árvores seculares são abatidas. Os poderosos tratores arrancam as raízes violentamente da terra. Uma após outra, as árvores vão caindo e o caminho vai sendo desobstruído para a construção da futura pista, onde em breve se deslocarão pesados caminhões. Apesar das extremas dificuldades, o trabalho está se desenvolvendo em tempo recorde. As mais modernas máquinas e os mais competentes técnicos estão a serviço dessa importante rodovia. Estrada, o governo criava programas de incentivo ao povoamento da área. Veio gente de todo o Brasil, gente que tinha como missão integrar o deserto verde ao país que vai para frente. Para isso, desmatava, abria terreno para os pastos e para o plantio. Desde aquela época, 15% da floresta amazônica foi derrubada, uma área equivalente à da França. O presidente Médici expressou sua confiança em que a Transamazônica possa ser o caminho para o encontro da verdadeira vocação econômica da Amazônia.
Mas os anos 70 não foram só os anos dos generais. Ao mesmo tempo em que alguns generais vibravam com as árvores caindo, um grupo de hippies se dispunha a praticar terrorismo com ideais ambientalistas. Sabe o que era isso? O começo do Greenpeace. Esses ideais ambientalistas apareceram nos anos 70 junto com as primeiras imagens de satélite mostrando a devastação do planeta. Era tudo muito novo. O Greenpeace era um novo tipo de organização não governamental globalizada. Falava sobre um novo tipo de assunto, ecologia, e pregava uma nova forma de ação, chamar a atenção da opinião pública. O Greenpeace é uma entidade ambientalista que nasceu em 1971. Ele começou como um protesto contra a explosão nuclear. Aí um dia eles decidiram que para impedir o teste, você teria que, na verdade, ir para o local onde seria realizado o teste e impedir fisicamente. Colocar lá seu corpo para impedir. O Greenpeace alugou um barquinho na época e foram 11 pessoas dentro desse barco para o local onde ia haver a explosão, onde ia haver a explosão nuclear, para impedir a explosão com o corpo. Levaram um jornalista, daí começou a relação privilegiada do Greenpeace com a mídia, mas o movimento de protesto que isso gerou, e ter 11 malucos colocando a sua vida no local de uma bomba atômica, criou uma comoção internacional, chamou a atenção da imprensa e da opinião pública para esse grupo. Green, porque a gente defende o quê? O verde e a paz. Aí juntaram as duas palavras, né? Green e Peace, para o bottom. O movimento chamava Greenpeace. As armas do Greenpeace são, em primeiro lugar, informação. Coleta de informação. E informação com base científica e técnica. Depois você expõe o problema. Você está presente no local dos acontecimentos. Então você precisa estar no local dos acontecimentos. E em terceiro lugar é a distribuição da informação. É a opinião pública, é através da mídia. E uma maneira de fazer isso era fazer ações espetaculares. Você criava o que ficou o padrão Greenpeace, você escala uma torre nuclear e pula lá de cima com uma bandeira pedindo fim dos testes nucleares, ou chega de energia nuclear, ou para na frente de um navio baleeiro, né, coloca o seu corpo entre o navio e a baleia para impedir que o arpão mate a baleia. Isso, e você tem a mídia do lado. Por quê? Porque o teu objetivo é levar a mensagem para a opinião pública. Quem muda é a opinião pública e força a mudança, né? O Greenpeace, né? Hoje o Greenpeace tem escritórios em 30 países e a gente atua em 156 países. Nós temos quase 3 milhões de sócios. São pessoas físicas, que o Greenpeace tem uma característica que não aceita dinheiro de empresa, nem de governo e nem de partido político. As grandes estradas nos anos 70 na Amazônia não foram só um marco na história do regime militar, foram um marco na exploração do mogno. Depois delas, em pouquíssimo tempo, a Amazônia se tornou o maior produtor de mogno do mundo. Entre 1971 e 2001, foram exportados 4 milhões de metros cúbicos de mogno. Mais de 1 milhão de metros cúbicos ficou ainda no Brasil. Isso significa qualquer coisa como 2 milhões de árvores de mogno abatidas nos últimos 30 anos. Quando vai derrubar uma árvore de mogno, o madeireiro escolhe sempre os melhores indivíduos. Claro, porque são os mais lucrativos. Por isso, junto com eles, vai também a melhor herança genética da espécie, que vai se degenerando aos poucos, ficando mais vulnerável às pragas, aos fungos, ficando menor, mais fraca. A árvore que escapar do corte não escapa da decadência genética. Foi o que aconteceu no Caribe, de onde se extraiu o mogno mais valioso do século XIX. E onde hoje o mogno não passa de um arbustinho. E é o que está acontecendo com o mogno brasileiro nesse exato momento. Isso significa que o mogno não está apenas desaparecendo, ele está se extinguindo, o que é muito diferente. Quando se extingue, ele desaparece biologicamente, que nem um dinossauro. Dessa vez não precisou de trombada de cometa nem de era glacial. Bastou a mão do homem, quer dizer, de alguns homens.
Graças aos tratores e motosserras, a extração do mogno foi eficiente demais. Se antes 8 homens levavam uma semana para derrubar 1 hectare de floresta, agora 2 homens sozinhos podiam derrubar até 40 hectares por dia. Toda essa eficiência fez com que o mogno se tornasse uma árvore cada vez mais rara. E aí começa um ciclo vicioso. Quanto mais raro, mais caro. Por exemplo, nas lojas Harrods de Londres, uma mesa de mogno pode custar até $8.000. Mas apesar do alto valor, o mogno não pesa na balança comercial. Ao contrário do pau-brasil, que teve o mesmo tipo de exploração predatória, mas que representava a base de toda a economia brasileira, o mogno não contribui quase nada para a nossa economia. Por quê? Porque o dinheiro não fica aqui. Na floresta você paga por uma árvore de mogno muito maior do que essa aqui, bem menos do que eu paguei por essa tampa de privada feita com madeira de mogno. Lá, uma árvore de uns 200 anos de idade sai por R$125. Depois de industrializada, ela rende 3 metros cúbicos de madeira. Com essa quantidade de madeira, os gringos fazem mais ou menos umas 15 mesas daquelas que custam $8.000 na Harrods de Londres. Quanto mais caro, mais procurado. Essa relação de custo-benefício acabou atraindo gente com muitos recursos e disposta a qualquer coisa. Hoje, os madeireiros já nem usam mais mateiros. Procuram o mogno na floresta de helicóptero ou de avião. Depois de localizado o mogno, eles usam os tratores para abrir caminho por dentro da floresta até ele. Só no sul do Pará são mais de 3.000 quilômetros de estradas ilegais. Essas estradas saem das serrarias e chegam a se embrenhar 500 quilômetros mata dentro. E como a ocorrência de mogno indica solo fértil, todas essas estradas de mogno foram sendo ocupadas por colonos que se instalavam ali com as suas lavouras e seus pastos, corroendo a floresta pelas beiradas. Mas as cicatrizes abertas pelas estradas são só o começo da destruição. É muito mais triste. Cada árvore de mogno que é derrubada e arrastada até a estrada mais próxima abre uma clareira de aproximadamente 1.500 metros quadrados. Segundo os cálculos do Greenpeace, perde-se 28 árvores de várias espécies para cada pé de mogno que é derrubado. E junto vão também os pássaros, mamíferos e insetos que viviam dessas árvores. O que sobra é uma imensa área aberta, coberta de folhas e galhos secos, ideais para alimentar os grandes incêndios florestais que vão destruir sozinhos o resto de mata que por acaso tem escapado. Quer dizer, como se não bastasse o risco de extinção da sua própria espécie, o mogno passou a representar uma ameaça para a floresta inteira. Foi isso que chamou a atenção do Greenpeace para o mogno. Começamos em 92, invadindo uma serraria no sul do Pará, e a gente queria que a serraria parasse para a gente poder discutir com os donos da serraria o que eles estavam fazendo. Se a gente pedisse a eles que parassem a serra, eles não iam parar. E a gente bloqueou a serraria e se acorrentou nas toras. Hoje já invadimos navio carregando mogno em várias partes do mundo, não só no Brasil. Nos últimos 3 anos nós fizemos um extenso levantamento das áreas da Amazônia onde o mogno é explorado, e aí a gente descobriu que, na verdade, todo o mercado de mogno é baseado na ilegalidade. Os madeireiros fingem que tem projetos de manejo de mogno autorizados pelo governo. O governo finge que fiscaliza esses projetos, mas, na verdade, a madeira é retirada não das áreas de projeto, mas de áreas indígenas, onde ainda sobrou mogno em escala comercial. Quando acabou o mogno nas grandes fazendas, os madeireiros partiram para reservas indígenas, parques nacionais. O mogno era valioso demais
para parar com a exploração. Ninguém queria largar esse osso, né? Ou seja, a maioria dos madeireiros entrou na ilegalidade. Tinha sido aberto um precedente. Por isso o pessoal não esquentou muito quando em 96 o governo decretou a moratória do mogno. Continuaram tranquilamente extraindo na clandestinidade, porque eles já estavam atuando na ilegalidade faz tempo. Ninguém se incomodou também quando, mais tarde, o governo suspendeu totalmente a exploração, transporte e comércio da espécie. Também uma contravenção a mais, uma a menos, não ia fazer diferença. É assim que nasce uma máfia. Só em 2001 foram apreendidos quase 40 mil metros cúbicos de toras de mogno ilegal. Dá cabeça, dá cabeça. 2 são milhaças. 67. 5,50. A extração do mogno virou caso de polícia. Quer dizer, além de ter sua espécie ameaçada e de ameaçar a floresta inteira, o mogno agora trazia a violência para a região amazônica. O mogno é controlado por uma máfia, né? Tem, na verdade, 2 ou 3 personagens, 2 personagens que controlam o grosso da produção, 80% da produção e do comércio de mogno. E pouquíssimas empresas no exterior é que trabalham com o mogno, que operam com o mogno no mercado. Esse controle torna, de um lado, extremamente difícil você agir, porque são grupos muito poderosos, politicamente muito bem conectados, que não vacilam em recorrer à violência, se necessário, que invadem áreas públicas, que trabalham na ilegalidade, que exploram mão de obra. Há casos de identificação de trabalho semi-escravo ligado à exploração do mogno. O New York Times, inclusive, fez recentemente uma matéria sobre o assunto. Desrespeito a terras indígenas, sonegação de impostos, ou seja, é um setor que é basicamente criminoso. Então, na verdade, o que é preciso é reformar completamente essa estrutura, uma nova legislação para o manejo de mogno, para a exploração, mas também um novo tipo de empresário. Empresário que saiba que ele precisa operar hoje como madeireiro, e daí seus filhos vão ser madeireiros, seus netos vão ser madeireiros. Para isso precisa sobrar floresta, né? A floresta tem que estar de pé. Se acabar a floresta do jeito da exploração predatória, o cara vai ser madeireiro hoje e o seu filho não vai ser mais. Então a gente quer, na verdade, a gente não é contra a indústria, a gente é a favor deles, né? Só que precisa reformar essa indústria completamente. Uma pessoa um novo empresário, que saiba que precisa respeitar a lei e principalmente respeitar a natureza. Pau-Brasil, Jacarandá, Araucária, Imbuia. Nos últimos 2 anos a gente fez programas falando da exploração predatória de várias espécies, em várias regiões do Brasil. Todos muito parecidos. Sempre a constatação do mal causado ao meio ambiente, da pobreza que esse tipo de exploração tinha gerado, de como ela tinha comprometido o futuro de cada lugar. Só que tudo isso era história. Dessa vez não. É notícia. É no presente. O que você viu nesse programa não aconteceu na época do descobrimento, no século passado ou nos anos 30. Está acontecendo agora. Debaixo do meu nariz. Debaixo do seu nariz.